Mecanismos da mediunidade. 11º livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual. Ditado pelo espírito André Luiz e psicografado pelo médium brasileiro Francisco Cândido Xavier, em 1959 e lançado em 1960. Registros de Allan Kardec. No estado de desprendimento em que fica colocado, o espírito do sonâmbulo entra em comunicação mais fácil com os outros espíritos encarnados ou não encarnados, comunicação que se estabelece pelo contato dos fluidos, que compõem os perispíritos e servem de transmissão ao pensamento, como o fio elétrico. O Livro dos Espíritos, questão 455. Salvo algumas exceções, o médium exprime o pensamento dos espíritos pelos meios mecânicos que estão à disposição e a expressão desse pensamento pode e deve mesmo, as mais das vezes, ressentir-se da imperfeição de tais meios. O Livro dos Médiuns, capítulo 19, item 224. Por toda parte, a vida e o movimento. Nenhum canto do infinito despovoado, nenhuma região que não seja incessantemente percorrida por legiões inumeráveis de espíritos radiantes, invisíveis aos sentidos grosseiros dos encarnados, mas cuja vista deslumbra de alegria e admiração as almas libertas da matéria. O céu e o inferno, primeira parte, capítulo 3, item 15. São extremamente variados os efeitos da ação fluídica sobre os doentes, de acordo com as circunstâncias. Algumas vezes é lenta e reclama tratamento prolongado, como no magnetismo ordinário. Outras vezes é rápida, como uma corrente elétrica. A Gênese, capítulo 14, item 32. Mediunidade. Acena-nos a antiguidade terrestre com brilhantes manifestações mediúnicas a repontarem da história. Discípulos de Sócrates referem-se com admiração e respeito ao amigo invisível que o acompanhava constantemente. Reporta-se Plutarco ao encontro de Bruto, certa noite, com um dos seus perseguidores desencarnados, a visitá-lo em pleno campo. Em Roma, no templo de Minerva, Pausanias, ali condenado a morrer de fome, passou a viver em espírito, monedizado na revolta em que se alucinava, aparecendo e desaparecendo aos olhos de circunstantes assombrados, durante largo tempo. Sabe-se que Nero, nos últimos dias de seu reinado, viu-se fora do corpo carnal, junto de Agripina e de Otávia, sua genitora e sua esposa, ambas assassinadas por sua ordem, ali pressagiarem a queda no abismo. Os espíritos vingativos em torno de Calígula eram tantos que, depois de enterrarem os restos nos jardins de Lâmia, eram ali vistos, frequentemente, até que se exumaram os despojos para a incineração. Todavia, onde a mediunidade atinge culminâncias é justamente no cristianismo nascituro. Toda passagem do Mestre inesquecível entre os homens é um cântico de luz e amor, externando-lhe a condição de medianeiro da sabedoria divina. E, continuando-lhe o mistério, os apóstolos que se mantiveram leais converteram-se em médiuns notáveis. No dia de Pentecostes, Atos, capítulo 2, versículos de 1 a 13, quando, associadas às suas forças, por se acharem todos reunidos, os emissários espirituais do Senhor, através deles, produziram fenômenos físicos em grande cópia, como sinais luminosos e vozes diretas, inclusive fatos de psicofonia e xenogossia em que os ensinamentos do Evangelho foram ditados em várias línguas, simultaneamente, para os israelitas de procedências diversas. Desde então, os eventos mediúnicos para eles se tornaram habituais. Espíritos materializados libertavam-nos da prisão injusta. Atos, capítulo 5, versículos 18 a 20.
O magnetismo curativo era vastamente praticado pelo olhar. Atos, capítulo 3, versículos 4 a 6, e pela imposição das mãos. Atos, capítulo 9, versículo 17, espíritos sofredores eram retirados de pobres obsessos, aos quais vampirizavam. Atos, capítulo 8, versículo 7. Um homem objetivo e teimoso, quanto Saulo de Tarso, desenvolve a clarividência de um momento para outro, vê o próprio Cristo às portas de Damasco e recolhe as instruções. Atos, capítulo 9, versículos 3 a 7. Porque Saulo, embora corajoso, experimenta enorme abalo moral, Jesus, conduído, procura Ananias, médium clarividente na aludida cidade, e pede socorro para o companheiro que encetava a tarefa. 8 Atos, capítulos 9, versículos 10 e 11. Não somente na casa dos apóstolos em Jerusalém, mensageiros espirituais prestam contínua assistência aos semeadores do Evangelho. Igualmente no lar dos cristãos, em Antioquia, a mediunidade opera serviços valiosos e incessantes. Dentre os médiuns aí reunidos, um deles, de nome Agabo, Atos, capítulo 11, versículo 28, incorpora um espírito benfeitor que realiza importante premonição. E nessa mesma igreja, vários instrumentos medianímicos aglutinados favorecem a produção da voz direta, consignando expressiva incumbência a Paulo e Barnabé. Atos, capítulo 13, versículos de 1 a 4. Em Troade, o apóstolo da gentilidade recebe a visita de um varão em espírito a pedir-lhe concurso fraterno. Atos, capítulo 16, versículos 9 e 10. E, tanto quanto acontece hoje, os médiuns de ontem, apesar de guardarem consigo a bênção divina, experimentavam injustiça e perseguição. Quase por toda a parte padeciam inquéritos e sarcasmos, vilipêndios e tentações. Logo no início das atividades mediúnicas que lhes dizem respeito, vê-se Pedro e João segregados no cárcere. Estevão é lapidado. Tiago, o filho de Zebedeu, é morto a golpes de espada. Paulo de Tarso é preso e açoitado várias vezes. A mediunidade, que prossegue fugindo entre os mártires cristãos sacrificados nas festas circenses, não se eclipsa, ainda mesmo quando o ensinamento de Jesus passa a sofrer estagnação por impositivos de ordem política. Apenas há alguns séculos, vimos Francisco de Assis exalçando-a em luminosos acontecimentos, Lutero transitando entre visões, Teresa d'Ávila em admiráveis desdobramentos, José de Cupertino levitando ante a espantada observação do Papa Urbano VIII, e Swedenborg recolhendo, afastado do corpo físico, anotações de vários planos espirituais que ele próprio filtra para o conhecimento humano, segundo as concepções de sua época. Compreendemos, assim, a validade permanente do esforço de André Luiz, que, servindo-se de estudos e conclusões de conceituados cientistas terrenos, tenta, também aqui, colaborar na elucidação dos problemas da mediunidade, cada vez mais inquietantes na vida conturbada do mundo moderno, sem recomendar, de modo algum, a prática do hipnotismo em nossos tempos espíritas. A ele recorre de escantilhão para fazer mais amplamente compreendidos os múltiplos fenômenos da conjugação de ondas mentais, além de, com isso, demonstrar que a força magnética é simples agente, sem ser a causa das ocorrências medianímicas, nascidas, invariavelmente, de espírito para espírito. Em nosso campo de ação, temos livros que consolam e restauram, medicam e alimentam, tanto quanto aqueles que propõem e concluem, argumentam e esclarecem. Nesse critério, surpreendemos aqui um livro que estuda.
Meditemos, pois, sobre suas páginas. Emana, Uberaba, Minas Gerais, Brasil, 6 de agosto de 1959. Ante a mediunidade. Depois de um século de mediunidade, à luz da doutrina espírita, com inequívocas provas da sobrevivência, nas quais a abnegação dos mensageiros divinos e a tolerância de muitos sensitivos foram colocadas à prova, temo-la ainda hoje incompreendida e ridicularizada. Os intelectuais, vinculados ao ateísmo prático, desprezam-na até agora, enquanto os cientistas que a experimentam se recolhem, quase todos, aos palanques da metapsíquica, observando-a com reserva. Junto deles, porém, os espíritas sustentam-lhe a bandeira de trabalho e revelação, conscientes de sua presença e significado perante a vida. Taxados, muitas vezes, de fanáticos, prosseguem eles a afeição de pioneiros, desbravando, sofrendo, ajudando e construindo, atentos aos princípios enfechados por Allan Kardec em sua codificação basilar. Alguém disse que os espíritas pretenderam misturar no espiritismo, ciência e religião, o que resultou em grande prejuízo para sua parte científica. E acentuou que um historiador, ao analisar as ordenações de Carlos Magno, não pensa em além-túmulo que um fisiologista, assinalando as contrações musculares de uma rã, não fala em esferas ultraterrestres, e que um químico, ao dosar o azoto da lecitina, não se deixa impressionar por nenhuma fraseologia da sobrevivência humana, acrescentando que, em metapsíquica, é necessário proceder de igual modo, abstendo-se o pesquisador de sonhar com mundos etéreos ou emanações anímicas, de maneira a permanecer no terra a terra, acima de qualquer teoria, para somente indagar, muito humildemente, se tal ou tal fenômeno é verdadeiro, sem o propósito de desvendar os mistérios de nossas vidas pregressas ou vindouras. Os espíritas, contudo, apesar do respeito que consagram à pesquisa dos sábios, não podem abdicar do senso religioso que lhes define o trabalho. Julgam lícito reverenciá-los, aproveitando-lhes estudos e equações, qual nos conduzimos nestas páginas, tanto quanto eles mesmos, os sábios, lhes homenageiam o esforço, utilizando-lhes o campo de atividade para experimentos e anotações. Não podemos esquecer a obrigação de cultuar a mediunidade e acrisolá-la, aparelhando-nos com os recursos precisos ao conhecimento de nós mesmos. A parapsicologia nas universidades e o estudo dos mecanismos do cérebro e do sonho, do magnetismo e do pensamento nas instituições ligadas à psiquiatria e às ciências mentais, embora dirigidos noutros rumos, chegarão igualmente à verdade, mas antes que se integrem conscientemente no plano da redenção humana, uniremos, por nossa vez, a mediunidade à luz da doutrina espírita que revive a doutrina de Jesus, o reconhecimento de que não basta a observação dos fatos em si, mas também que se fazem indispensáveis a disciplina e a iluminação dos ingredientes morais que os constituem, a fim de que se tornem fatores de aprimoramento e felicidade, a benefício da criatura em trânsito para a realidade maior. Sobre o tema desta obra, André Luiz é o autor de outro livro, intitulado Os Domínios da Mediunidade, e a convite do espírito André Luiz, os médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira receberam os textos deste livro em noites de quintas e terças-feiras, na cidade de Uberaba, estado de Minas Gerais, Brasil. O prefácio de Emmanuel e os capítulos pares foram recebidos pelo médium Francisco Cândido Xavier, e o prefácio de André Luiz e os capítulos ímpares foram recebidos pelo médium Waldo Vieira. André Luiz.
Uberaba, Minas Gerais, Brasil, 11 de agosto de 1959.